Tem muita gente, pessoal, que chega na frente da tela do celular ou da tela do computador e se sente completamente à vontade para dizer tudo aquilo que pensa a respeito de qualquer situação, a respeito de qualquer pessoa. Como se nada estivesse acontecendo, como se a internet não tivesse nenhum tipo de regulamentação. E o mais incrível, pessoal, é que quem acaba assistindo esse tipo de conteúdo ou se relacionando com ele, em razão de ser de carne e osso, acaba muitas vezes tomado por aquela empolgação e também acaba respondendo, acaba se posicionando como se nada fosse acontecer. E o mais incrível, pessoal, é que muitas vezes algumas pessoas consideram isso diversão. Muitas vezes consideram isso lazer, como se a internet, o YouTube, o Facebook, o Instagram não se tratasse ou não se relacionasse a nenhum tipo de pessoa, não falasse a respeito de pessoas. E a gente que é cristão, pessoal, a gente que leva em consideração a Bíblia, especificamente como palavra de Deus, acho que precisa começar a pensar na nossa posição na internet, seja ao publicar conteúdo, seja ao reagir a determinados conteúdos. Acho que essas são duas situações importantes. Acho que a Bíblia, da mesma maneira que ela é o nosso manual de fé e prática, do lado de fora da internet, eu acho que ela precisa começar a ser a nossa referência dentro da internet. Tanto para quem publica conteúdo, quanto para quem reage a esses conteúdos. E eu separei alguns versículos que falaram especificamente comigo e eu gostaria de compartilhar com vocês. A grande questão é essa. Muitas pessoas, mesmo cristãs, continuam considerando a internet um meio de lazer, como se ela não estivesse relacionada às pessoas, a pessoas que sofrem, se incomodam e são muitas vezes perturbadas por alguns conteúdos tão violentos. Vamos pensar primeiro, pessoal, no sujeito que produz conteúdo. O que a palavra de Deus fala a respeito disso? Eu vou listar alguns versículos e eu gostaria que você ouvisse ou lesse na tela. Provérbios 29:11 diz o seguinte: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Preste atenção. O tolo dá vazão à sua ira, fala o que quer, mas o sábio domina-se. Agora, Provérbios 15:11. Veja o que Deus fala a respeito disso. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Provérbios 15:1. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Efésios, capítulo 4, versículo 31. Para todos nós. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia. Olha o que o apóstolo Paulo recomenda. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Isso está lá em Efésios 4, versículo 31. Na sequência, Tiago fala o seguinte, no capítulo 1, versículos... acho que é. Tiago, no texto eu coloco a referência correta. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam prontos a ouvir, tardios em falar e tardios em irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus.
principalmente para quem reage de maneira muito sanguínea. Preste atenção. Meus irmãos, tenham isso em mente. Sejam prontos para ouvir, tardios em falar e tardios em irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Na sequência, em Romanos 12:17, o apóstolo Paulo fala o seguinte: não retribuam a ninguém mal com mal. Principalmente quando a gente tem vontade de responder. Não retribuam a ninguém mal com mal. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24, fala o seguinte: o servo do Senhor não precisa brigar, mas precisa ser manso com todos, qualificado para ensinar e precisa se controlar ao sofrer algum mal. Então, quando você espera assistir uma resposta, quando você espera que venha aquela resposta irada, furiosa, para continuar cavando abismo, chamando um outro abismo, lembre desse versículo: o servo do Senhor não precisa brigar, mas precisa ser manso com todos, qualificado para ensinar e precisa se controlar ao sofrer algum mal. E agora o último versículo, pessoal, dessa série voltada para quem produz conteúdo. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Sua glória é ignorar as ofensas. Claro, quem está no YouTube, quem está nas redes sociais há um determinado tempo, sabe que tem muita gente que fatura alto com contenda. Tem muita gente que fatura alto com confusão. Essas visualizações trazem um rendimento muito bacana para essas pessoas. Mas aí a gente tem que pensar, como servo do Senhor, a sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Provérbio 19:11. Agora, pessoal, eu gostaria de falar a respeito de um segundo grupo de orientações que parece que a palavra de Deus dá para quem assiste, para quem reage a esses conteúdos. Porque por mais que nós consideremos lazer, por mais que nós consideremos um espaço separado da nossa vida, que a gente não precisa dar muita bola, olha o que Deus fala, principalmente para quem reage, seja por meio dos comentários, seja assistindo a esse tipo de conteúdo. Veja lá, seja assistindo a esse tipo de conteúdo, seja estando inscrito em determinados tipos de canal, dá uma olhadinha junto comigo. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Preste atenção, meu irmão e minha irmã que está assistindo isso aqui. Se você não gosta de mim, ou se você por alguma razão não curte as coisas que eu falo, dê atenção se você é cristão, aquilo que a palavra de Deus fala. Dá uma olhadinha nos canais em que você está inscrito. Né? Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Essa é a recomendação da palavra de Deus lá em Provérbios 22, versículo 24. O apóstolo Paulo, já no Novo Testamento, em Colossenses 3,8, dá a seguinte recomendação: mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente ao falar. Não dê espaço para isso na tua vida. Quando um cristão recorre ao YouTube, quando um cristão recorre à internet, muitas vezes é para fugir daquilo que a televisão tem ensinado de inadequado para as nossas famílias. E de repente nós vamos nos associar a esse tipo de conteúdo. Vamos pensar bem, pessoal. Vamos pensar muito bem a respeito disso. Será que tem o mesmo efeito? Quantos irmãos abandonaram a televisão há muito tempo? Abandonaram as novelas há muito tempo e não conseguem
abandonar os canais de polêmica e não conseguem abandonar as baixarias da vida real. É a recomendação da palavra de Deus, não é minha. E por último, pessoal, 2 Timóteo 2,23, recomendação do Senhor por meio do apóstolo Paulo. Além disso, rejeite debates tolos. Rejeite debates tolos e sem sentido, pois vocês sabem que eles geram briga. E Deus, meus amigos, não é Deus de confusão. A recomendação, que vocês conhecem tão bem quanto eu, é siga em paz com todos, se possível. Siga em paz com todos. Quando depender de vocês, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor.